Salve, salve pessoal, estamos aí de volta. Nossa terceira aula de JPA Hibernate. Aula passada a gente desenvolveu o arquivo de persistência, adicionou as bibliotecas. Então hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui a nossa entidade, nosso objeto para persistência no banco de dados. Então com o botão direito do mouse sobre o pacote de código fontes, novo pacote. Vamos criar um pacote aqui, ó, seguindo a mesma estrutura que eu já comecei a ver, com .br.entidades. Vou dar em finalizar. Nesse novo pacote, vou criar uma nova classe. Botão direito do mouse, novo, classe Java. Essa classe aqui, vamos supor que, por exemplo, que a gente vai querer salvar um cliente no nosso banco de dados. Então vamos criar uma classe do tipo cliente. Vou finalizar. Pronto, tem minha classe criada. E esse cliente, vamos trabalhar aqui com só esquecendo, pessoal, de falar, vou trabalhar aqui com a estrutura de orientação objeto. Vamos criar então, no caso, esse objeto cliente, que vai possuir os seguintes atributos: private int o ID desse cliente, para poder fazer a identificação, private string o nome do nosso cliente, private string um sexo. Não vou pôr meus atributos aqui, não, vai ficar muito extenso a nossa aplicação. Por mais o private string o CPF. Então esses aqui vai ser os dados que eu vou persistir no banco de dados. Lembrando que essa entidade aqui no JPA vai ser transformada em uma classe, em uma tabela no banco de dados, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encapsular os atributos desse nosso objeto. Então, com o botão direito do mouse, vou em Refactor, encapsular campos. Vou selecionar tudo, vou dar um Refactor. Bom, para quem está acostumado a trabalhar com Java orientação objeto, repare que ele não mudou nada. Ele gerou para mim aqui meus gets e os setters. Eu tenho um objeto encapsulado. Para me trabalhar com o JPA, eu preciso definir agora algumas coisinhas a mais. Por exemplo, aqui eu vou precisar definir que essa classe é uma entidade. Dá um Ctrl espaço, vai aparecer aqui para você javax.persistência. Vou dar um Enter e já implementei aqui, defini que essa classe é minha uma entidade. O segundo passo aqui, a gente vai ter que falar que implementos a interface serializable. Outro passo que eu preciso definir agora é definir qual a chave primária dessa nossa classe. Então, através da @id, eu defino que esse id cliente é minha chave primária. O segundo passo aqui, eu vou definir que ele é um autoincremente no banco de dados. Então, generator valued. Ou seja, eu já tenho minha entidade criada. Essa entidade, ao executar minha aplicação posteriormente, ela vai criar no banco de dados uma tabela chamada cliente com os seguintes atributos: ID cliente, nome, sexo e o CPF. Então essa aqui vai ser a nossa classe em que a gente vai fazer um mapeamento depois na classe persistência da geração do banco de dados. Esse nome aqui eu quero definir no banco de dados que ele seja de tamanho, por exemplo, tamanho 100. Então vou definir aqui, @column de Java persistência, e dentro dos atributos aqui eu vou pôr aqui, length de 50. Vou definir também que o meu nome, que o meu sexo vai ser de tamanho aqui no banco de dados 20, um exemplo. E o CPF também tamanho 20. Certo? Então, ao executar essa aplicação, ele vai criar o ID autoincremente no banco de dados do tipo inteiro, como chave primária dessa classe, o nome como varchar de 50, o sexo varchar, deixa eu pular a linha aqui para ficar mais fácil para entender. Ou seja, as propriedades de cada atributo eu coloco na linha de cima dele. Certo?
E aqui eu criei minha entidade para persistência no banco de dados. Outro passo importante que eu tenho que fazer é aqui no arquivo persistência, vou abrir ele aqui, ó. Não esquecendo disso, é uma coisa bem importante. Está carregando. Eu tenho que adicionar essa classe minha de persistência no banco de dados. Essa é a entidade cliente. Então eu vou vir aqui em adicionar classe, selecionar a entidade e OK. Salvamos. Pronto. Essa entidade já está mapeada para a persistência no banco de dados. Beleza, pessoal? Então a gente continua na próxima aula criando onde a gente vai criar uma classe a classe DAO, a classe responsável por fazer a comunicação, contém os métodos para persistência, remoção, alteração e get e vist de resultados do banco de dados. Beleza, pessoal? Então, até mais.